Já estamos com Lorival Santana aparecendo aqui na tela, nosso enviado especial da CNN até Cabul, ao Afeganistão. Lorival, primeiro, bem-vindo, viu? Como sempre, é sempre muito boa essa experiência de poder ouvir o seu relato e trazer para a gente as suas impressões a respeito do que ocorre neste momento no Afeganistão. Começando pela reportagem que a gente acabou de ver, me chamou muito a atenção, Lorival, que o entrevistado, ele foi quase monossilábico com você, né, demonstrando um desconforto com a sinceridade e também não olhava nos seus olhos, não olhava nem para a câmera. Então, por meio de gestos, ele demonstrou o quão desconfortável ele estava de poder se abrir. Esse é um sentimento que você observa aí pelas ruas, das pessoas quase que tomando cuidado com o que vão dizer, em como vão agir por causa desse novo governo, ou é uma postura já vista desde sempre? Bom dia, viu, Lori, mais uma vez. Bem-vindo sempre. Bom dia, Elisa. Bom dia, Rafael. Vocês vão ver agora os Talibã passando. Talibã passando aí. Vou até sair um pouquinho aqui. São esses os homens que controlam todo o país, Cabul e todo o resto. A gente os identifica pelas armas. Vão passar daqui a pouco... Não vão passar aqui mais. Sim, esse homem é um homem simples, esse que nós vimos agora, que nós entrevistamos, né? Um homem pobre. Imagina, ele tem uma tenda de roupas usadas para mulheres numa feira, num mercado, né? E então ele estava intimidado duplamente pelo controle dos Talibã, que estavam ali por perto, não visivelmente, porque a gente se deslocou, né, para uma área mais fechada, mais privada, e também pelo fato de estar dando uma entrevista, né? Ele é um homem muito simples. Achei muito contundente o que ele disse, a vida aqui nunca foi boa. Então, a experiência das pessoas mais pobres, para essas pessoas, as questões que a gente discute aqui, que são super importantes para outras pessoas, para a elite, para a classe média, classe alta e para nós, né? As questões dos direitos das mulheres, dos direitos das minorias, para os pobres não são às vezes tão relevantes assim, se eles não pertencem a uma minoria, como a Hazara, que é perseguida, né? Então, para ele, a questão maior é a segurança. Então, ele, num outro momento da conversa, ele disse que agora está mais seguro, porque o Talibã, ele é muito drástico, né, na justiça dele. Já temos a informação de que começarão a cortar as mãos das pessoas que forem acusadas de roubo, como prevê a interpretação mais radical da Sharia. Então, para ele e para outras pessoas muito humildes com as quais eu conversei, o Talibã está trazendo segurança. O Talibã representa o fim da guerra. Então, nesse sentido, é um benefício. Outras pessoas dirão que não, que às vezes elas perderam algum benefício, algum salário, alguma pensão, né? E aí elas se sentem que foram prejudicadas. Hoje eu passei por alguns, a polícia de tráfego, os guardas de trânsito, né? São os únicos que continuam nas ruas do regime anterior. E eu comecei a fotografá-los e aí um deles falou assim, por que estão me filmando? Faz 4 meses que a gente não recebe o salário. Ou seja, a deterioração, né, da situação já vinha de antes da queda do governo no dia 15 de agosto. Muita corrupção, o governo desviando muito dinheiro e não pagando salários. Isso explica em grande medida por que o exército afegão não resistiu ao Talibã. Eles não estavam recebendo salários, os benefícios das famílias cujos parentes morriam na guerra. E foram 60 mil militares afegãos que morreram na guerra contra o Talibã. Tudo isso diminuiu muito, deprimiu muito o moral do exército e da população afegã e ajuda a explicar a fácil tomada de poder do Talibã aqui no Afeganistão no dia 15 de agosto, Rafael e Elisa. Nós estamos acompanhando o Lorival Santana ao vivo em Cabul, no Afeganistão, nosso enviado especial ao Afeganistão, desde o final de semana, nos trazendo relatos sobre o cotidiano, o dia a dia em Cabul, no Afeganistão, depois da volta ao poder pelo Talibã. Lorival, essa imagem que você mostrou para a gente aí agora há pouquinho foi impressionante, né? A gente conseguiu ver com exatidão aqui a passagem desses talibãs com
armas, né? Rifles, espingardas, qualquer coisa nesse sentido. Eu queria saber de você como é que é no dia a dia aí na rua. Eles abordam, eles têm autoridade para abordar qualquer um a partir de qualquer espécie de desconfiança? Se eles notam uma mulher com uma vestimenta que eles consideram não adequada, eles fazem exatamente o quê? Qual é o intuito da circulação, além da intimidação, né? Do sujeito circular pela rua com uma espingarda na cintura? O que eles fazem de prático com as pessoas por aí? A arma padrão é o fuzil AK-47, que é venerado por todos os guerrilheiros do mundo inteiro. Essa arma desenhada pelo Kalashnikov, o russo, mas que é fabricada amplamente na China e distribuída pelos bazares de armas da Ásia e de outras partes do mundo, a África e até a América Latina. Eu vi, por exemplo, hoje uma situação de uma batida de trânsito, né? E era uma moto que estava envolvida e um carro. E eu vi os talibãs chegando. E é realmente aterrorizante quando os talibãs chegam, porque é um movimento, não é uma organização hierárquica. As regras de engajamento não estão definidas, se é que algum dia estarão. Eles chegam e se comportam de acordo com o que cada indivíduo talib considera ser o correto agir naquela maneira. Num certo sentido, eles têm grande autonomia e, por isso, é muito difícil prever como eles vão se comportar. Eles podem ser doces, ser suaves, ser educados, paternais, mas eles podem ser cruéis, perversos, violentos, agressivos, hostis. Tem todo tipo de situação. E tudo isso, essa imprevisibilidade, ela contribui para o controle sobre a população. Não existem regras, não existem direitos. Neste momento, os afegãos não têm direito nenhum. Os talibã é que têm o direito de agir como eles quiserem. Se eles quiserem chegar espancando, como muitas vezes eles chegam, eles fazem isso. Se eles quiserem chegar confiscando os bens das pessoas, eles podem fazer. Se eles quiserem chegar apenas impondo a ordem, levam embora. Hoje, por exemplo, tive a notícia de 4 garotas, na verdade moças entre 20 e 24 anos de idade, colegas de uma pintora que eu entrevistei hoje. Elas são da etnia Hazara e estavam tentando ir embora para o Paquistão, passar na fronteira de Torkham, pela qual eu passei no sábado, do Afeganistão para o Paquistão. E elas não estavam com homens, elas não são casadas, né? E aí essa mulher que eu entrevistei, que contou a história, ela estava com o marido dela. E aí ficaram todos detidos, são todos dessa etnia Hazara, eles são da seita xiita islâmica, que os talibã não reconhecem, não aceitam, assim como os Hazaras, que são de origem mongol, os talibã também não os aceitam como afegãos. E aí esse casal ficou preso 2 dias porque estava em casal, tinha um homem acompanhando a mulher. Essas 4 moças de 20 a 24 anos estão presas até hoje, ninguém tem mais notícia delas, entende? Então é tudo muito aleatório. A situação, a sensação dos afegãos é de que não há regras, não se sabe o que pode acontecer. Lorival, a gente tem mais uma vez a imagem do momento em que você começou a conversar conosco e apareceu o grupo armado passando atrás de você. Eu até observando fiquei com a sensação de estar aí, ó, mais uma vez a imagem do grupo passando, segurando as armas, enquanto o Lorival estava conversando com a gente ao vivo. 4 fuzis AK-47, como o Lorival acabou de nos explicar, circulando pelas ruas, como se houvesse uma normalidade. Lorival, você como imprensa, como repórter, na hora que um grupo como esse passa por você, em algum momento você foi abordado, você foi questionado de o que você estava fazendo, o que você estava filmando? Existe essa sensação de incerteza ou não? No quesito noticiar e compartilhar a sua visão para o mundo, ninguém te questionou de coisa alguma? Todas as vezes que nós vamos fazer qualquer coisa aqui, Elisa, se houver talibã ao redor, nós pedimos permissão. Nós não começamos nada sem pedir permissão. Quando eu cheguei aqui, não havia talibã. Então, nós simplesmente montamos o nosso equipamento e começamos aqui o nosso trabalho. E aí, no meio ou no início do trabalho, passaram os talibã e aí eu senti uma insegurança. Porque, como eu não tinha autorização deles, eu não sabia como eles reagiriam.
Aí existem alguns aspectos. Em primeiro lugar, eu estou vestido como um afegão, com barba. Sou um homem considerado mais velho aqui, né? A longevidade aqui não é muito grande, eu tenho 54 anos, mas sou tratado com uma certa deferência por causa da barba que está ficando branca. As minhas feições são afegãs. É claro que eu estava falando uma língua estrangeira, eles perceberam isso, é claro que eles viram que eu era jornalista, mas no caso desses 4 que passaram aqui, certamente eles estão entendendo que é importante deixar a imprensa trabalhar. Essa é a visão da liderança do Talibã. É claro que desde que não esteja cobrindo protestos, coisas que sejam desagradáveis para os Talibã. Nesse caso, então, eu tenho imagens, não vou mostrar para vocês porque são imagens chocantes, de jornalistas espancados, que eu recebi as imagens deles açoitados, tiraram a camisa para mostrar o que aconteceu com eles. Teve um que foi espancado com o próprio microfone, né, da Associated Press, e há vários jornalistas presos. Muitos jornalistas estrangeiros e afegãos estão presos neste momento, há vários dias já, né? Então, também com relação aos jornalistas é um pouco imprevisível, mas eu devo dizer que existe todo um código de ação aqui que nós adotamos, né? Nós temos segurança, nós temos toda uma equipe que trabalha para planejar os nossos passos aqui, são muito refletidos, temos permissão do Mujahid Office, que é o escritório do combatente da Jihad. Não é uma permissão fácil de conseguir. Eu devo dizer que, infelizmente, nós tivemos que pagar uma propina bastante alta para conseguir essa permissão, mas ela nos protege bastante. Então, em geral, um Talib mais disciplinado, ele vai passar e provavelmente não teremos nenhum problema. Relato importante do Lorival Santana sobre as dificuldades evidentes para o trabalho de um jornalista no Afeganistão, dominado novamente pelos talibãs. A gente nota, inclusive, que o Lorival muitas vezes tira os olhos da câmera e observa o movimento aí do entorno, não é, Lorival? Porque é fundamental ficar atento a tudo que está acontecendo no entorno também, exatamente por esse ambiente de insegurança que você nos trouxe agora, né? E você tem alguns ajudantes aí nessa empreitada, não é, Lorival? Eles são afegãos também? Eles têm autorização para trabalhar com você? Sim, exatamente. Tem um jornalista afegão que é jornalista de televisão, o Mahmoud Hashimi, que tem 26 anos de idade, mas é um ótimo jornalista, e tem também um cameraman, um repórter cinematográfico chamado Parwiz Arifi, que é um grande profissional também. Temos um motorista e temos por trás toda uma empresa que nós contratamos, que é uma empresa que reúne segurança com produção jornalística, toda uma estrutura para a gente poder trabalhar aqui, e sem eles eu não seria capaz de fazer nada, Rafael e Elisa, vocês entendem, sabem muito bem disso. E chega um sinal aqui pra gente absolutamente perfeito, Lorival, como se você estivesse falando com a gente aqui da Avenida Paulista, né? São imagens nítidas, já tarde da segunda-feira no Afeganistão. Ô, Lorival, eu tenho uma última curiosidade. Como é que lidam com a pandemia por aí, né? A gente também consegue notar pelo movimento aí atrás de você, em outras participações também, que as pessoas não usam a máscara de proteção que praticamente o mundo todo usa, né? Esse assunto é tratado aí? Existem dados oficiais? Existe vacinação contra a Covid aí no Afeganistão? Sim. O Afeganistão tem uma população de 38 milhões e apenas 400 mil estão inteiramente imunizados. A principal vacina que chegou aqui foi a Coronavac, mas também chegou a vacina da AstraZeneca que veio da Índia, a Covaxin, né? E poucas pessoas usam máscara. Por exemplo, um barbeiro que eu entrevistei ontem, ele estava de máscara por ser um protocolo
né, de quem está num lugar fechado, também um vendedor de baterias que eu entrevistei, portanto um comerciante. Já um farmacêutico que eu entrevistei não estava de barba, ele me disse que ele estava totalmente imunizado, tomou as 2 doses da Sinovac. E as pessoas não usam vacina, não usam máscara, assim como não usam cinto de segurança, por exemplo, ou capacete, coisas assim, elas convivem com o risco. Vocês viram passar aqui um pouco antes um homem que estava sem uma perna, isso é muito comum aqui no Afeganistão, tantas guerras, tantas minas, é um campo minado o Afeganistão, muitos acidentes, muitas pessoas faltando perna, braço, etc. Bom, com relação ainda a isso da pandemia, houve ao longo de um mês, 2 meses atrás, uma quarentena rígida que diminuiu muito. Os talibãs estão chegando, vamos ver o que vai acontecer agora, mas... não, acho que não... Não, tudo bem, desculpa. Diminuiu muito o caso de Covid aqui. Inclusive, esse farmacêutico me testemunhou isso, porque ele sabe, porque ele vende os medicamentos e tudo, né? Então, 2 meses atrás, a situação estava bem pior do que agora, e isso graças a uma quarentena de 1 mês, Rafael e Elisa. Lorival, eu tenho 2 dúvidas, mas vou tentar aqui colocá-las em uma só. Na questão comportamental dos direitos. Primeiro, falar da questão das mulheres que agora podem estudar, podem ir para a faculdade, mas elas têm de ficar de um lado e os homens de outro, e divididas por uma cortina. E aí, eu queria que você nos contasse também uma questão comportamental estética da barba, que para muita gente pode só parecer uma questão estética. Mas tem gente que passa de barba e tem gente que passa apenas com bigode. Que mensagem carrega esse estar apenas de bigode aí no Afeganistão? O homem afegão, assim como o homem do mundo árabe e muçulmano de maneira geral, claro que o Afeganistão não é um país árabe, mas o mundo árabe e muçulmano de maneira geral, o homem, ele usa bigode, né? Isso é um traço da masculinidade de toda essa cultura. Então, um homem de bigode significa que ele não aceita a imposição da teocracia do Talibã, ou no caso do Irã, da teocracia xiita do Irã, certo? Então é um ato de bastante coragem neste momento, estar só de bigode ou estar sem nada no rosto. Por falar em coragem, Elisa, hoje eu estive em um bairro no norte de Cabul, entrevistando essa pintora que eu mencionei, que está escondida, porque não é aceito que uma pessoa seja pintora no mundo do Talibã, é proibida a pintura e qualquer manifestação artística. Já mataram um cantor e músico, mulheres, então, eles consideram mais grave ainda. E nesse bairro é um bairro da população Hazara, que tem a origem mongol, tem as feições muito nítidas, parecidas com os mongóis. E eles são xiitas. Nesse bairro, que fica distante do centro de Cabul, eu vi muitas mulheres. Havia muitas mulheres na rua, muito diferente daqui, que tem bem menos, daqui do centro de Cabul. E, em segundo lugar, essas mulheres estavam só com o hijab, só com o cabelo coberto, o que é absolutamente impressionante, porque está claro que o Talibã exige o niqab, que é cobrir o rosto inteiro. Então, conversando com essa pintora, que ela também faz roupas, ela me explicou que antes do Talibã, muitas mulheres andavam de jeans e de camiseta, Elisa e Rafael. Lorival, só para a gente encerrar aqui, são 7h33 da manhã de segunda-feira, e aí? Aqui são 3h03 da tarde. Lorival Santana falando ao vivo, direto de Cabul, no Afeganistão, na programação da CNN Brasil. Lorival tem produzido uma série de reportagens em Cabul, no Afeganistão, para que nós aqui no Brasil possamos entender como a vida dos afegãos mudou. Para alguns, continua tão ruim quanto era antes, para outros, especialmente para os mais pobres. Relatos impressionantes como este, que nós capturamos ao vivo agora aqui no Novo Dia, em determinado momento, né, alertado aqui pelo nosso editor-chefe, o Guilherme, nós notamos que o Lorival mantém os olhos na câmera, mas também no movimento, né, para
perceber exatamente isso, olha, a possibilidade da chegada de talibãs. Como ele mesmo disse, nunca se sabe exatamente como os talibãs vão reagir, porque não há um código de conduta definido, né? Fica muito a critério de cada talibã. Então, um pode chegar e fazer um pedido com educação, com doçura, né? O Lorival até usou a expressão, e outro pode chegar de forma absolutamente violenta, nunca se sabe. Vejam aí os 4 talibãs que passaram pelo Lorival Santana carregando fuzis AK-47 e coletes, à prova de bala também.